dia para você que nos acompanha de casa, bom dia para você que está aqui no Rincão do Meu Senhor. É o acampamento Provocação aqui na Canção Nova. Provocação, é isso mesmo, gente. Olha, e nós estamos aqui, gente, nesse final de semana, tratando de um assunto que eu vou dizer para você que esse assunto, ele é para a vida do ser humano algo excepcional, Dai Silva. Sim, excepcional. Excepcional. Nós estamos tratando nesse final de semana sobre vocação, separando sílaba para ficar mais excepcional ainda. Tá certo. E você que está aí nos acompanhando, você também é convidado a participar dessa grande provocação. É isso mesmo, porque todos nós temos uma vocação. Todos nós recebemos de Deus, desde o nosso batismo, uma vocação, um chamado em comum, que é a santidade. Mas para chegarmos à santidade, existe um caminho. Esse caminho é a nossa vocação. E é importante a gente descobrir, né, qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Talvez você tenha o chamado a uma vocação matrimonial, a um sacerdócio, celibato. A gente tem trabalhado tudo isso aqui durante esse final de semana aqui no acampamento Provocação. Então Deus te escolheu para chegar à santidade por uma via. Por isso é importante entendermos, conhecermos, colhermos de Deus aonde Ele quer que nós nos santifiquemos aqui nesta terra para chegar até o céu. É isso mesmo. Quando eu acordei hoje cedo, eu fiquei assim, né, como um bom sanguíneo, você já fica daquele jeito, né, todo. Mas você sabe que além do sanguíneo eu tenho melancólico também, então eu fico todo daquele, meu Deus do céu, e agora? Mas eu me recordei de um livro que eu li, quando eu fazia meu caminho vocacional para entrar na Canção Nova. Sim. E esse livro, ele tinha por nome Vocação, um Desafio de Amor. Um livro do padre Jonas Abib. Sim. E o que ficou forte desse livro para mim, diante de todas as palavras do padre, é que vocação, ela é sim um desafio, mas ela é um desafio de amor. Sim. Quando eu entrego um sentido para a minha entrega, quando eu coloco um sentido para a minha entrega, muda. O desafio passa a ser um desafio de amor e não um desafio de dor. Simplesmente. Então, se liga aí que a gente vai bater um papo super legal agora. Pessoal, aí abre o coração aí, porque Deus tem algo para falar para você nesta manhã de domingo, dia do Senhor, né? Então, abra o coração, que nós temos pessoas muito especiais que vão estar aqui com a gente, partilhando um pouquinho sobre o seu chamado, a sua vocação, aquilo que Deus já fez em suas vidas através da vocação de cada uma delas. É isso mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar, eu estou olhando para ele agora. Isso aí. Eu estou olhando para ele. Ontem a gente se encontrou, nós estávamos em retiro ontem, os casais da comunidade Canção Nova, e aí ele falou assim para mim, ô Carpa, cuidado com as perguntas lá. O medo. Eu quero chamar aqui o meu querido Leandro. Leandro, chega mais, vem pra cá. Bem-vindo, Leandro. Uma salva de palmas para ele, pessoal. Muito bem-vindo, Leandro. E eu também quero chamar uma pessoa mega especial que está aqui com a gente. Ela que assim, é top das tops, responsável pelo vocacional geral da comunidade Canção Nova. Pensa na responsabilidade. Pensa na responsabilidade dessa mulher maravilhosa. Chega mais, Fran. Olha ela aí, gente. Obrigada. Vamos sentar, né, minha gente? Vamos sentar. Você que está nos acompanhando aí, gente, olha, nós vamos bater um papo aqui, tá? E nessa conversa, nós vamos entrar e abordar assuntos que talvez eles sejam resposta de Deus para algo que você está vivendo, para algo que você está sentindo, ou principalmente para aquilo que você não está nem entendendo, né? Porque vocação tem aquela fase que você não entende nada, mas muita coisa está rolando aí dentro, e nós queremos falar sobre isso. Primeiramente, vamos se apresentar, né, para o povo, conhecer quem é você, de onde você é, quantos anos tem, onde trabalha. Conta pra gente aí, Leandro. Então, meu nome é Leandro, né? Sou do 2º elo da missão de Lorena e eu estou no meu discipulado. Nasci em São Lourenço, Minas Gerais. Hoje trabalho na Fundação João Paulo II há 20 anos, né? Trabalho no call center, sou supervisor lá. Tenho 3 filhos, casado há 20 anos, graças a Deus, é o meu primeiro compromisso, né? Sim. Casado. E estou aí, na caminhada, né? Buscando cada dia mais o que Deus quer para mim e quer para os outros, para minha família, para a salvação da minha família e das pessoas que me rodeiam, né?
Muito bom, muito bom. E aí, apresente-nos. E aí, Fran? Vamos lá. Eu sou Franciane, tenho 30 anos, sou natural de Guarulhos, São Paulo. Estou na comunidade há quase 7 anos, né? Entrei em 2018 no pré-discipulado lá em Lavrinhas. E atualmente voltei, né, esse ano para a missão de Cachoeira Paulista e trabalho no Vocacional Geral, né? Sou responsável do Vocacional Geral, que hoje está em 24 missões, né, no Brasil e além do Brasil. São 19 no Brasil e 16 em outros países. Graças a Deus. Então hoje, Fran, você cuida do processo vocacional daqueles que sentem o desejo de vir a ingressar na comunidade Canção Nova. Isso mesmo, eu junto com uma equipe, né, aqui de Cachoeira Paulista, mas também uma equipe que é espalhada pelas missões, né, com os responsáveis de vocacional que trabalham nas missões, com os acompanhadores. Somos uma grande equipe, né, que cuidamos das vocações daqueles que se sentem chamados ao carisma, tanto para o núcleo quanto para o segundo elo. Muito bom. Eu acho que eu quero me apresentar. Importante, é bom também. Gente, meu nome é Rodrigo Carpanelli, sou missionário aqui na comunidade Canção Nova. Estou no meu 9º ano aqui na comunidade. Ingressei na Canção Nova no ano de 2016. E recentemente, né, a gente preencheu o nosso balanço anual aqui na comunidade, os membros da comunidade. E tinha uma pergunta lá que falava assim: qual foi a sua maior conquista no último ano? Né? Para a gente contemplar a nossa vocação e qual foi a sua maior conquista, né? E eu coloquei lá a minha maior conquista. A minha maior conquista no ano de 2023 para 2024 foi que eu me casei, gente. Olha que chique. Foca aqui, ó, só no brilho. Foca no brilho aqui, ó, foca no brilho. Gente, me casei no Carisma Canção Nova, gente. Olha que coisa maravilhosa. Casou 2 vezes, isso né, mesmo. de um ano, Olha que lindo. Uma vocação dentro de uma vocação. Vamos falar sobre isso também, tá bom? E eu também fiz o meu compromisso definitivo nesse ano, né? Então, nesse ano eu fiz o meu compromisso definitivo na Canção Nova, né? Perante Deus, assumi o compromisso de entregar a minha vida toda nesse lugar, para Deus aqui na Canção Nova. Então foram 2 conquistas para mim que eu coloquei no meu balanço que me marcaram muito na minha reflexão de vida. Nossa, muito bom, né? Casou-se 2 vezes, né, no mesmo 2 ano, vezes. olha. Pois é, então vou me apresentar também, né? Meu nome é Daiane Silva, eu sou missionária da comunidade Canção Nova também, estou no meu 4º ano. Já fiz 4 anos, né? Completei este ano 4 anos, sou no meu 5º ano aqui na comunidade, sou natural de Viçosa, Minas Gerais, mineirinha. Pessoal de Minas aí, ó. Minas Gerais vai conquistar o mundo. E com a graça de Deus também, tenho me descobrido cada vez mais pertencente a este carisma, né? Graças a Deus, Deus falou muito ao meu coração, fala ao meu coração neste tempo de discernimento. Eu já estou aí há 4 anos aí, cada vez mais colhendo de Deus a vontade dele para mim. E, olha, eu vou te falar uma coisa desde já, começar esse negócio aqui. A vocação nem sempre é algo que você fala assim, nossa, tudo que eu sonhei. Desde pequenininha eu sonhei ser Canção Nova. Quando eu, assim, nasci, aí Deus chegou no meu coração assim, nossa, quando eu crescer eu vou entrar para a Canção Nova. Não é. Deus tem um projeto assim que Ele vai nos dando a conhecer cada vez mais, que a gente tem capacidade para compreender. Então, você que está aí acompanhando esse programa, acompanhando o acampamento Provocação, deixa Deus ir falando com você, porque eu, nossa, formada em jornalismo, pensei o quê? Vou trabalhar com jornalismo investigativo, vou fazer não sei o que lá, e onde eu estou hoje? Eu estou na vontade de Deus, isso é o mais importante para nós. Que o bonito não é realizar o nosso próprio sonho, mas o sonho de Deus, já dizia Monsenhor Jonas Abib, né, gente? Isso mesmo. Cara. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Já que nós temos alguém aqui entre nós que cuida de todo esse processo vocacional, eu acho que a gente poderia começar trazendo um pouquinho, que talvez essa seja a dúvida de muitos dos que estão nos acompanhando. Como que é esse processo vocacional? Como que eu faço? O que é? Eu já ouvi falar desse caminho vocacional, eu já ouvi falar que é um tempo onde eu sou acompanhado. Enfim, como que funciona? Como que funciona? Fran, vamos lá, ó. Você hoje cuida, então, de todo
esse processo vocacional com as equipes espalhadas pelas frentes de missão da Canção Nova, né? E talvez quem está nos acompanhando aqui tenha aquela dúvida. Mas eu não sei se eu sou Canção Nova, eu não sei se eu sou da comunidade Shalom, se eu tenho um chamado para colo de Deus, enfim. Existe, graças a Deus, uma infinidade de carismas, né? Mas está aí o caminho vocacional, que é um processo de discernimento, né? Fala um pouquinho para a gente, Fran, como que funciona esse processo do caminho vocacional? Certinho. Primeiro passo, então, né, para aqueles que sentem, né, chamados por Deus, especialmente ao carisma Canção Nova, mas já abro um parênteses aqui, né, que eu gosto sempre de falar, o pessoal até brinca, né, você sempre bate nessa tecla, porque eu acho muito importante. Por que eu acho importante? Né, voltando um pouquinho, porque foi muito importante para o meu processo pessoal. Um parênteses um pouco maior, contando um pouquinho da minha história já. Eu caminhava num grupo de oração de uma nova comunidade, de uma outra nova comunidade, e eu era encantada com tudo que eles viviam, né? Principalmente por dois aspectos: a vida comunitária e o viver da providência. Quando eles falavam assim, nossa, a gente não recebe nada, a gente vive de doação. Eu falava assim, meu Deus, isso existe mesmo? Como é que eles conseguem, né? Onde eles moram, o que eles comem, o que eles fazem? E quando eles falavam que moravam juntos ali, né? Homens e mulheres, eles não usavam esse termo, que esse termo é mais nosso, né? Em sadia convivência. Eu me encantei. Só que eles me chamaram várias vezes para fazer o vocacional, mas não sentia aquele chamado assim, né? Me sentia chamada a esses dois aspectos, mas hoje eu percebo que é o carisma não. E aí quando eu cheguei, porque o que mais me deixava assim, porque eles queriam me colocar para dentro, E eu falava assim, gente, mas esse povo nem me conhece, né? E já quer me colocar para dentro assim. E aí, quando, né, passou um tempo, Deus me chamou à Canção Nova, e eu cheguei no caminho vocacional na Canção Nova, era bem diferente. Padre Ademir ontem na missa até brincou, né? Caminho na Canção Nova não é fácil, não. Não é que não é fácil, mas justamente porque nós ajudamos a pessoa a descobrir a vontade de Deus. Se é Canção Nova ou não, vai ser consequência dessa descoberta, né? Então, o caminho vocacional na Canção Nova, primeiramente é para isso. Para te ajudar a descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Se é Canção Nova ou não, vai ser consequência desse processo. Então, o primeiro passo, né? Primeiro passo é ir lá no nosso Instagram, @vocacionalcn. Na bio vai ter o link do cadastro. Ou digita lá no Google, Vocacional Canção Nova, vai ter o endereço do nosso blog, que lá também tem o link do cadastro. Você preenche lá o cadastro e nós vamos te respondendo. Preenchendo esse cadastro, principalmente nesse momento do ano, todos os que preenchem esse cadastro caem no projeto Construindo, que é um projeto que é a nossa, como a gente brinca, né, a sala de espera, a sala de estar, para aqueles que farão o caminho vocacional no próximo ano. Porque o caminho vocacional começa com um primeiro encontro chamado Redão, onde todos aqueles que fizeram esse cadastro fazem esse primeiro encontro, que é só no ano que vem, lá para fevereiro e março, dependendo da missão. Porque, também já adiantando um pouquinho, o candidato faz o seu caminho vocacional na frente de missão mais próxima da sua casa. Ah, Fran, então para fazer caminho com a Canção Nova não precisa ir para Cachoeira Paulista? Não precisa. A não ser que você more aqui pertinho, né? A não ser que Cachoeira Paulista seja a missão mais próxima que você. Eu, por exemplo, sou de Guarulhos, São Paulo, então fiz caminho pela missão de São Paulo. E assim, né? E aí, depois que inicia o caminho vocacional tem duração mínima de 2 anos, né? Até o ingresso na comunidade, tanto para o núcleo quanto para o segundo elo. Para o núcleo, o caminho pode ser entre 2 e 4 anos, e para o segundo elo, de 2 a 6 anos. Nossa, Fran, muito tempo! Mas é justamente por isso, né? Para descobrir a vontade de Deus, né? Para ir desvelando, né, o dom, aquilo que Deus quer de nós, leva tempo, né? É um trabalho árduo, né, de deixar-se formar por Deus, deixar-se descobrir, né? E para isso, realmente, a pessoa tem um acompanhador, né, que vai ali do lado, rezando por você, te atendendo mensalmente, rezando pela sua história e assim por diante. Parece muita coisa, né? Quem está acompanhando de casa aí, pensa, nossa, meu Deus, é muita coisa. Sim. Mas também precisa compreender, né, Fran, que a vontade de Deus, quando ela é bem discernida, ela traz alegria para o resto da nossa vida. Então, a gente não pode ter medo de viver esse processo. Então, a gente tem medo, né? Ai, será que vai dar, não vai, não sei o quê, mas
Deus, ele sempre tem algo para nossas vidas, né? E descobrir de uma forma acertada aquilo que ele tem para nós traz muita alegria ao nosso coração. Isso a gente pode contemplar, né? Com certeza, né? É feliz quem realiza a sua vocação, né? O Padre Jonas já disse. Então, por mais, né, que quem está ouvindo de fora fala assim, nossa, é muito tempo. Mas eu confesso, né? Foi um tempo tão marcante na minha vocação, meu caminho vocacional, tão bom. É muito doloroso, porque a gente vai vendo as renúncias que a gente precisa fazer, né? O quanto ainda a gente precisa crescer, se converter, né? Mas se abre um tempo novo assim na nossa vida, tão bonito de descoberta, né? Que você vai vendo assim, quando... Já partilhando mais um pouquinho da minha história, né? Quando Deus me chamou a Canção Nova, eu neguei ainda por um bom tempo. Eu falava, gente, Canção Nova. E olha que eu cresci, né? Vindo aqui, assistindo. Meus pais sempre foram de caminhada. Mas eu pensava assim, gente, jamais Canção Nova é TV, é música. Apesar de eu... E aí eu me enganando, né? Porque eu era da Pascom há 7 anos, Ministério de Música também há muito tempo. Só que eu não queria fazer nada disso na Canção Nova. Eu falava, gente, para Canção Nova tem que ser top demais. E eu sou, né? Como a gente brinca aqui na região, orelha seca, né? Como a gente brinca. Mas Deus ia me chamando ali e eu fui me descobrindo, né? Mais do que o que eu faço, mas aquilo que Ele me constituiu, né? Desde toda a eternidade, Deus me chamou para ser Canção Nova. É um dado de criação, né? E isso eu não posso negar. Nossa, muito bem, muito bem. Ela falou uma coisa interessante também, né? Sobre duas realidades, que é a vocação, o chamado ao núcleo e ao segundo elo, né? E aqui, graças a Deus, hoje nós estamos com os 2 representantes, né? Porque hoje nós temos, gente, 2 formas, né, de você vir a atender esse chamado vocacional de Deus a você, dentro do Carisma Canção Nova. O núcleo, que é aquele que faz a sua entrega integral, né, que deixa casa, deixa trabalho, deixa tudo, né? E vem viver de forma integral dentro da comunidade Canção Nova, né? Eu sou missionário como núcleo aqui na Canção Nova, mas nós temos também aqui o Leandro. O Leandro, ele é missionário como segundo elo, que traz em si todo o cerne da vocação Canção Nova, porém tem um específico, né? Porque ele também continua inserido nas realidades do dia a dia. Então, ele tem o emprego dele, ele tem a sua moradia, ele não vive de forma integral dentro da Canção Nova, mas é também um membro da comunidade Canção Nova e que porta dentro de si todo o cerne, a essência do carisma. Leandro, fala um pouquinho pra gente como é que foi descobrir o Carisma Canção Nova. Você é de Lorena, aqui pertinho, né? Então você viu a Canção Nova, estava muito perto, né? Como é que foi descobrir a Canção Nova? Primeiramente, né, a Canção Nova, eu conheço a Canção Nova desde os rebanhões em Cruzeiro. Que começou, é região aqui, né? Próximo de Lorena. Cruzeiro. A Canção Nova fazia todo evento de carnaval lá e minha mãe levava as escadinhas, né? Somos em 5. Eu tenho uma irmã que é do núcleo, né? A Cristiane. E a gente teve a graça de Deus de estarmos juntos, perto, né? Próximo do Monsenhor. E sempre assim, toda vez que a gente conseguia ter o contato, que a gente arrumava um jeitinho de ver a mãe para ver ele, a gente se arrepiava. Eu me arrepiava quando eu pegava na mão dele, né? Do Monsenhor. Para mim ele é um santo, já lá intercedendo por nós, está intercedendo por mim agora. E o que aconteceu? Teve em uma das vezes que estavam lá, ele perguntou para minha mãe, né? Por que a senhora e seu filho não vêm? Porque ele via que eu estava próximo, né? Vinha na Canção Nova, na rádio, na capela, rezar de madrugada, né? Tinha uns grupos que vinham e eu participava de um desses grupos. Mas eu nunca me sentia assim, mesmo ele falando, eu falei, não, a gente tinha as coisas do mundo e tinha as coisas de Deus. Não é porque a gente estava no mundo que a gente não vivia, né? Mas o que aconteceu? Eu comecei a ver a transformação da minha irmã, a partir da minha irmã. Minha irmã morava em São Paulo, toda a vida corrida e tudo. Depois que ela veio embora na época era Queluz, né? Não tinha Lavrinhas. E eu vi depois de 6 meses, quando ela voltou, eu falei assim, eu vi a minha irmã diferente. E eu falei assim, começou a brotar em mim, eu quero
viver esse tempo, mas sempre me afastando e voltava. Em 2018 foi a última vez que o Monsenhor tive próximo dele, né? E ele falou assim: o Senhor ainda te chama. E aquilo ficou batendo. Em um momento de oração e adoração, né, eu senti forte, não, eu preciso fazer a caminhada, preciso discernir, né? Já era casado, já tinha minha vocação de casado. E o Senhor foi batendo muito forte. Eu falei assim: eu vou fazer o caminho, mas não mandava carta. Vou fazer na última hora, né? A minha chefe falou: Leandro, você sempre fala de fazer o caminho, Por que você não faz o redão? Faz um discernimento, né? Naquele ano não teve essa sala de espera, né? E eu falei assim: eu vou. Veio eu e minha esposa, né? Minha esposa não deu continuidade. Eu falei assim, eu fui no redão, já saí maravilhado. Aí depois veio a pandemia, foi um ano muito difícil, mas mesmo online o Senhor ia falando comigo ali nos encontros, né? E cada dia mais querendo beber cada dia mais. Então foi assim, a descoberta. Tem as provações no meio do caminho, né? Até em um dos encontros eu fui muito apertado, né? Até referente por trabalhar dentro da fundação, né? E pela minha mãe, né? A história da minha mãe. É legal falar da sua mãe, né? Que o Padre Jonas tinha a mãe dele como mãe também, né? Ele e eu até também escreve. tenho a sua mãe como mãe, Olha tá? só. Eu também tenho Ele sua mãe até como escreve, mãe, né, para nós membros, meu quando ele vai irmão falar duas de vezes. Nossa Senhora, né? Sim, é que verdade. ele associa a nossa relação com Nossa Senhora como a relação que ele tinha com a Dona Helena lá dentro de casa, né? Dona Sim. Helena, o que ela fazia, Leandro? Conta para nós. Faz Então, ainda, né? Mas em cima disso, mas eu falei assim, não, a vocação é minha, né? Sim. Eu queria, assim, a história da minha mãe com a Canção Nova é uma. Eu quero construir. Eu queria construir a minha. Aí quando me apertaram lá, até eu falei assim, olha, eu vou pedir um favor para você. Tanto que eu comecei o caminho em Cachoeira, né? E depois fui transferido para Lorena. Eu acho que é coincidência de Deus mesmo. Deus queria que eu construísse minha história. Eu estou gatinhando ainda na minha história, mas Deus queria isso de mim. Aí eu falei para a pessoa que me atendeu, eu falei assim, olha, a história da minha mãe é a história da minha mãe. Hoje eu estou aqui para construir a minha história. Eu estou aqui para receber o carisma e levar o carisma para as pessoas. E é muito gratificante. Hoje eu participo de um grupo, toda segunda-feira, o Grupo Renascer. Quando a gente reza, eu não quero ser um pregador, eu quero rezar pelas pessoas. E é gratificante quando a gente leva as pessoas para Deus. É esse o carisma da Canção Nova, né? Trazer as pessoas para Deus, transformar as pessoas, tirar as pessoas do homem velho e transformá-las em um homem novo, né? Então, assim, sou muito feliz por essa oportunidade que Deus me deu, né? E eu acredito que Deus quer dar essa oportunidade para cada um. Receber o chamado, vá fazer a experiência. Às vezes você não vai vir ser Canção Nova, mas você vai receber algo que vai ser para a vida. Eu recordo, para terminar, que eu falo muito, eu me recordo na minha integração como funcionário. Quem fez a nossa integração foi o Monsenhor. E ele falou assim, alguns vêm para a Canção Nova para ser evangelizados e vão embora, leva algo para si, para a vida. Alguns ficam para continuar evangelizando. E até no meu serviço eu acredito que nós estamos evangelizando as pessoas, a começar da receptividade com as pessoas. Muito bom. E é importante também, uma coisa que o Leandro falou, que me recordou da pregação do Tiago marcou ontem também. Porque muitas pessoas têm uma admiração pela Canção Nova, que, né, tá na história, já conheceu, assiste desde pequeno, tal. Mas a vocação se diz de uma identificação, que é a diferença, né? Muitas pessoas gostam da Canção Nova, assiste minha mãe, minha família é muito próxima, né? A Canção Nova, mas existe uma identificação, uma ressonância dentro de nós, e não porque nós somos melhores, não porque nós somos os bambambãs, os tops, né?
mas porque se diz de um carisma que Deus imprimiu em nós quando nascemos e nós conseguimos dar umas respostas diferentes de outras pessoas. Repito, isso é muito importante deixar claro para as pessoas, não é porque nós somos melhores, porque existem muitas pessoas que são pais, sacerdotes, fora da Canção Nova, que são... Né? Fala comigo, né? Por mim, ó, não tem nem condição, não tem nem comparação. É questão de identificação com onde Deus te chama a viver a sua vida nesta terra buscando a santidade. Porque muitas pessoas não têm estrutura para chegar aqui porque não foi criado Canção Nova. Isso muitas vezes confunde, as pessoas falam que ser Canção Nova é muito difícil, a minha vocação não é muito difícil, mas é porque existe uma identificação, uma ressonância de como Deus te criou, aquele cacho, pertencente ao cacho Canção Nova, para você conseguir dar respostas, porque senão vai ser muito sofrido, vai ser muito exigente, e muitas vezes você vai acabar matando a sua vocação, até mesmo a sua confiança em Deus, por um discernimento errado. E conta pra gente também um pouquinho, Rodrigo, você acha que vai sair? Fala aí, como que foi a sua identificação Você sabe com Canção que Nova? essa palavra identificação ela é importantíssima, né? Ela é importante, por quê? Você tem aquilo que você gosta, aquilo que diz do seu temperamento, aquilo que diz do seu jeito de ser, né? E de fato, teve um dado momento da minha vida, porque assim, eu tinha uma vida ativa na minha paróquia, na minha diocese, né? Eu era da pastoral da juventude, era líder da juventude lá da minha diocese, tinha meu ministério de música, pregava lá, tinha um bom emprego, inclusive estava dentro de um relacionamento, né? Então minha vida ela estava caminhando muito bem, né? Muito bem. Porém, num dado momento, a Day comentou isso no início, né? Que a vocação ela também é um encontro. Eu me encontrei com o Carisma Canção Nova. E foi interessante porque, assim, muitos conhecem a Canção Nova pela TV, pela rádio, pela internet, pelas pregações do Padre Jonas, enfim, pelos acampamentos aqui em Cachoeira. Eu não. Eu conheci a Canção Nova pela Casa de Missão em São José do Rio Preto. Eu nunca tinha ouvido falar de Canção Nova na minha vida. E eu até comentei com o Robson, né, que foi o missionário que abriu a Casa de Missão lá em São José do Rio Preto, foi o primeiro responsável de missão lá. Eu falei assim, irmão, obrigado, porque foi você que me apresentou a Canção Nova. Eu não conhecia a Canção Nova pelo Padre Jonas, o Padre Jonas veio depois. Então, quando eu fiz a experiência de conhecer, o passo de conhecer começou a gerar identificação. Então, eu tenho para mim que, pelo menos comigo foi assim, eu conheci e ao conhecer, eu fui me dando a identificação. Eu falei, nossa, mas eu gosto disso. Nossa, essa característica do carisma diz muito de mim. Nossa, essa realidade diz muito de mim. Aí eu assisti as pregações do Padre Jonas, que aí entrou o Padre Jonas. Eu falei, nossa, mas essa pregação do Padre Jonas mexeu muito comigo. A palavra dele parece que ele só falta falar meu nome, meu Deus. Aí eu comecei a vir nos acampamentos em Cachoeira Paulista. Quando eu vinha para os acampamentos em Cachoeira Paulista, foi muito interessante que quando eu me encontrei com o meu chamado, eu estava andando por essa chácara. E a palavra que eu disse, que eu recordo com todas as minhas forças, morar nesse lugar deve ser bom demais. Eu falei isso para mim mesmo, morar nesse lugar deve ser muito bom. E eu mal sabia que ali Deus já estava me revelando um chamado. Porque é muito sutil, né, Day? Sim, é muito sutil. Não vai aparecer para você assim, com alguns talvez seja, né? Vai aparecer assim, aquela voz igual Samuel, Samuel, né? Talvez com alguns sejam assim. Mas comigo não foi. Comigo foi no dia a dia. Quanto mais eu conhecia a Canção Nova, mais eu me identificava com ela. E mais eu sentia vontade de morar nesse lugar. E foi engraçado você falando que eu também, quando eu vim na Canção Nova, eu vim pela Canção Nova na primeira vez num acampamento de Ano Novo, de 2011 para 2012. Olha, tem tempo. E aí, quando eu cheguei aqui nesse lugar, eu falei, nossa, parece um pedacinho do céu, né? Eu olhava assim, tudo ao redor, gente, nem parece que eu estou no Brasil, parece que eu estou fora, assim, de algum lugar. Tinha algo aqui que ficava assim, nossa. Só que, ok. Voltei para minha casa, para minha cidade. Eu participava de um grupo de jovens, de JCC, né? Yasmin está cantando também da minha cidade. E participava de um grupo, era ativa já também participava do Ministério de Música. Ixi, eu fazia de tudo lá. E aí, estava fazendo jornalismo, entrei em jornalismo no ano seguinte. E continuei seguindo a vida, né? Era bem ativa na paróquia.
E aí comecei a participar do Revolução Jesus em 2013. Foi a primeira vez que eu vim para o Revolução Jesus, o acampamento. Inclusive, em janeiro tem, pessoal, viu? 9 a 12 de janeiro. E aí eu vim para o Revolução Jesus. Peraí, você fez o Revolução de 2013? Fiz o Revolução Jesus. Eu 2013. também. Olha aí, não sabia. Eu era da equipe vermelha. Oxe, eu era da equipe verde. Ainda bem que ela não era da vermelha. Rivais, vocês eram rivais. Eu fiz 2013. Também fiz 2013. Foi a primeira vez que eu vim para a Revolução Jesus, o acampamento, né? E aí vim, nossa, muito bom e tal, beleza. 2014 voltei, fui do verde de novo, 2014 para a Revolução Jesus. Chamei o pessoal de Viçosa para vir também. Queria que todo mundo experimentasse aquilo que eu experimentei, que isso diz também do nosso chamado, né? A gente vive uma experiência muito forte, a gente quer que todo mundo viva essa experiência também. A gente quer que todo mundo experimente aquele Deus que a gente está experimentando, né? Que muda a nossa vida, que impacta nosso coração. E aí, em 2014 eu vim. Em 2015, eu fui trabalhar como monitora na Revolução Jesus novamente. Aí ela foi minha monitora em 2017. Gente, é muita coisa em comum. É muita história de Muita Revolução coisa em Jesus. comum. E aí, quando eu estava na missa, em 2015, do Revolução Jesus, o padre Fabrício, na época, ele estava falando, né? Você que está aqui na Canção Nova, não vai ficar aqui, não. Seu lugar é na sua paróquia, dando sua vida. Seu lugar é na sua paróquia, ajudando, né? Na paróquia que você reside, tal. E naquele momento, eu escutei uma voz falando comigo assim, no fundo do meu coração, seu lugar é aqui. Aí eu, quê? Não é? Tô formando, estava terminando o curso de jornalismo, a minha vida está toda lá. O padre acabou de falar que meu lugar não é aqui. Que história é essa? Não vou vir, não. Nada a ver. Aqui, largar tudo. Porque na minha cabeça, eu tinha que, tipo assim, largar o jornalismo, largar a minha profissão, né, tudo agora, e amanhã pegar minha malinha e vir. Graças a Deus que não é, tá vendo? E muitas pessoas acham que é assim, né? Aí eu, não, quer saber disso? Não. Só que Deus continuou me incomodando, né? Aí em 2016 eu voltei, mas eu já vim meio assim, meio sabiado, sabe? Meu Deus do céu, o que será que Deus quer de mim? E era forte no meu coração, Deus falando, tá raso demais, Day Silva. Você ajuda na paróquia, você faz isso, faz aquilo, mas eu quero mais de você. Avance para águas mais profundas. As minhas orações eram sempre assim, avance, avance. Jesus, eu não sei para onde. E o medo? E o medo de arriscar, e o medo de falar que não vai dar certo, que não sei o quê, né? A gente tem muito medo. E aí, enrolei, gente, 2016, 2017. Aí, em 2017, ficava muito forte no meu coração. Alguém rezou por mim aqui na Canção Nova, inclusive, no bosque, tinha orações ali. E aí falou, olha, enquanto você não der passos, Deus não vai te mostrar o caminho. Então, você que está nos acompanhando também, você que está aqui, é preciso dar passos. Por quê? À medida que eu quero dar o passo, Deus vai mostrar o caminho. Se não for Canção Nova, se for Shalom, se for sacerdócio, se for... Não sei. Até mesmo ser um bom cristão em meio à Sendo sociedade. bom, que é assim, imagina, gente, as famílias santas que nós temos nesse mundo, quantas famílias santas, quantos lares católicos que ensinam, né, os seus filhos a viver uma vida de fé, uma vida em Deus. E aí eu fui. Comecei a dar os passos com muito medo. Em 2018, comecei a fazer o meu caminho. E aqui estou. Mas sempre assim, não. A comunidade vai me dar um não. Cada encontro vocacional, eles vão ver que não é para isso. Porque eu tinha medo, né? Aquele medo de assumir que dentro de mim, eu queria estar aqui. Dentro de mim, eu sentia ressoar tudo aquilo. O JSC, que é a minha primeira comunidade que eu brinco, a gente via todos os princípios da comunidade. Então, aquilo foi só ressoando cada vez mais. E o medo, muitas vezes, me parou. Eu ficava assim, ai, Jesus, eu acho que não vai dar. Por isso eu demorei tanto. Em 2015, eu só comecei o caminho vocacional em 2018. Foram 3 anos relutando, pensa? Relutando dentro de mim. Ai, Jesus, não sei se não for. E o medo de se não for te faz parar e você não consegue alcançar aquilo que Deus quer. E o mais bonito é que Deus espera o nosso tempo, né? Sim. O mais bonito é isso. Deus Paciente. espera o nosso tempo. Deus é paciente, porque o chamado de Deus ele é eterno, né? O chamado de Deus ele não tem validade. Né? O chamado de Deus ele é eterno. Então, uma vez que ele escolhe, que ele vocaciona aquela pessoa para determinado carisma, Deus ele vai investir. E ele vai sempre respeitar o nosso tempo. Mas é na medida de cada passo. Né? É na medida de cada passo. O Leandro comentou, ele encontrou com o Padre Jonas, ele esteve com o Padre Jonas, certamente ele escutava a Dona Helena comentar sobre o Padre Jonas. A Dona Helena, mãe do Leandro, gente, ela cuida do Padre Jonas
desde muito tempo atrás. Ela sempre... 35 anos. 35 anos, né? Deus. Ela que cuidava da casa do Padre Jonas, cozinhava para o Padre Jonas, ela que estava ali, cuidava do Eto, cuidava do Padre Jonas, né? Então, eu via, que eu tive a oportunidade de morar com o padre no período da pandemia, quase por 9 meses eu fiquei morando na casa do Padre Jonas, e eu via o quanto a Dona Helena era uma pessoa que tinha um lugar especial na vida do padre. Então eu imagino o quanto que ela deve ter levado sobre o padre para o Leandro, falado sobre o padre. Ele mesmo comentou que ele viu a transformação, né, que acontecia na casa dele, na vida da mãe, na vida da irmã e tudo mais. E foi nesse processo que você foi se identificando também, né, Leandro? Porque você via, você desejava e você ficava naquela, né? Talvez o medo te paralisou muitas vezes, talvez tantas coisas te paralisaram, mas o que você consegue identificar para falar para esse pessoal aqui, que está nos acompanhando, que está aqui no Rincão do Meu Senhor, que foi algo que você precisou ser muito mais razão do que sentimento para continuar dando os teus passos? Porque se a gente vai no sentimento, o sentimento de medo predomina. Sim. A gente vai parar no medo. É a hora que eu preciso ativar o modo razão e falar, eu preciso dar passos na fé. Então, os medos que a Dai tinha, todo encontro eu tinha também. Mas assim, sempre, até quando eu fui apertado nesse último encontro, só para contextualizar, eu fui para casa assim, dizendo, não volto mais. Porque eu senti, falei assim, gente, estou aqui servindo, estou vindo. Mas não dormi a noite inteira, igual não dormi essa noite. Nervoso. Mas assim, eu fui cedo para a casa de missão, né? E uma das coisas que eu coloquei diante de Jesus mesmo, rezando, o que o Senhor quer de mim? No meu sentimento não, você pode servir a Deus, eu já sou ministro da Eucaristia, vou sair daqui, vou levar a Eucaristia para o meu velhinho. Já estou servindo a Deus de alguma forma, mas no meu coração ficava aquilo, não, você precisa continuar. E eu coloquei para Jesus naquele dia, diante da capela. Aí eu me lembro de uma irmã nossa, Isabel Guatura, que era responsável de missão lá, ela só falou assim, sou sua advogada. Eu não entendi nada, e fui. E era o 3º encontro do 2º ano, e era um momento onde tinha a última colocação, né, de uma das irmãs, e depois a adoração, e era o momento da gente colocar o sim. E a irmã, na colocação, a colocação era toda para mim. Estou te chamando, estou vindo. Aí ela só falou assim, você irmão, que ainda está com dúvida da sua vocação, o Senhor quer que você continue dando passos. Eu falei assim, eu acho que isso é para mim. E na adoração rezei, estava ali no momento, ali me arrepiava todo momento, quando estava resistindo ali. Eu falei, não, vou continuar, o Senhor quer que eu continue. Então assim, foi os passos que a gente foi dando ali, né? E na colocação da minha mãe, né, com o Monsenhor, né? Lá, sempre eu tenho uma coisa da minha filha, né? A minha filha nasceu com um problema de rim e todo o tratamento dela, o médico falava que ela ia fazer 3 cirurgias, né? Ainda não estava fazendo a caminhada também. E minha mãe falou assim, olha, já na primeira, vamos levar para o padre rezar. E o padre não sabia que ela teria que fazer 3 cirurgias. Ele só pegou, ele estava meio doente já, ele pegou ela no colo, segurava, rezava, e ele falou no final, vai ser curada na primeira cirurgia. Eu falei, mãe, a senhora falou para ele? Ela falou, não falei nada. Então assim, a gente vai tendo exemplos do que Deus vai fazendo na nossa vida, né? Eu posso testemunhar da transformação que a Canção Nova teve. Varri essa chácara com 13 anos, hoje estou com 47.
E tudo isso. E quando a gente vai acompanhando as pregações do padre, e o padre, tudo que o padre ia proclamando é obra de Deus, é Deus utilizando dele para alavancar o carisma, né? Então, assim, tudo isso no meu coração vai batendo, toda a minha história, né? Pequena, mas vai batendo. Então, assim, o momento crucial é esse, na hora que estava ali na cabeça de não ir, o Senhor estava ali colocando, não, eu quero... Dá passos. Dá passos. Importantíssimo, né, dar esses passos. E agora, sim, só para talvez alguém aí que está acompanhando, que é um futuro irmão de comunidade nosso aí, quais são os conselhos que você daria para essa pessoa hoje, assim, agora, que está aí assistindo? Vai, Fran. Sim, eu vou partilhar um pouquinho da minha história também, que eu não falei, né, do meu chamado, e acho que vale para talvez para um público específico, né? Sim. Porque, como eu falei, eu sou de Guarulhos, São Paulo. Sou filha única, um detalhe bem importante. Importantíssimo. E também, né, já muito jovem, eu comecei a faculdade com 17 anos e sou psicóloga, né, me formei também. Era funcionária pública, passei no concurso público com 19 para 20 anos. Então, muito jovem, eu já estava constituindo uma independência financeira. Também namorava, estava prestes a ficar noiva ali e tal. Quando primeiro Deus chamou o meu namorado para o sacerdócio, que foi o grande baque, assim, porque estava tudo se caminhando ali, né? E aí eu falei assim, meu Deus, e aí? Aí eu lembro que eu entrei numa crise, né? Uma crise de fé, uma crise existencial, juntou tudo ali naquele momento. E aí eu já conhecia a Canção Nova, e aí, isso foi em 2015, eu vi que o tema do PHN era "Eu curo o coração atribulado e enfaixo suas feridas". Eu falei, eu preciso ir para esse encontro, que eu estou me sentindo assim. Eu vou sozinha, eu brinco, né, esse espírito de filho único. Eu pegava o ônibus no Tietê, vinha sozinha e voltava tranquilo, de boa. Se eu não tivesse companhia, se eu tivesse, melhor. Mas para aquele encontro eu não queria companhia para viver inteiramente, poder chorar tudo, escutar Deus. E foi justamente nesse encontro que eu me senti chamada por ele a Canção Nova. Só que é aquilo que eu falei. Falei, gente, mas Canção Nova, nada a ver, né? Para gente grande, eu sou pequena demais. Já sou tão feliz na minha paróquia, né? Tudo que eu faço, a minha família. E aí, conforme eu fui tomando consciência, né, desse chamado que Deus me fez, tudo, escrevi o meu e-mail, naquela época ainda era o e-mail, né? Para a Canção Nova, eu escrevi pensando assim, eu ouvi dizer, eu ouvi dizer que demoravam muito a responder. Eu falei assim, eu vou escrever, porque até me responder eu já desisti e está tranquilo. Só que me responderam rápido, muito rápido. Eu falei, ai meu Deus, essa coisa está ficando séria, né? E aí, conforme eu fui me descobrindo, né, dando os passos, eu ia tomando consciência do quanto eu precisava deixar. E para mim, sem dúvida alguma, a minha maior oferta não era o meu trabalho, né, que era um trabalho bom, como eu falei, funcionária pública, tinha uma estabilidade, mas era a minha família, né? É claro, né, até hoje. Depois de deixar a mim mesma todos os dias, a minha família, né, os meus pais, com certeza estão assistindo aí, beijo, pai, mãe, são a minha maior renúncia, né? Mas Deus ia me dando uma graça tão grande que eu ia me surpreendendo com as minhas respostas. E algo que vocês disseram, principalmente o Carpa, disse que é muito importante, depois que eu comecei o caminho lá em São Paulo, foi me aproximar da missão. Porque isso foi me dando mais clareza de que a maioria das pessoas ali nem apareciam na TV. Né? Tipo assim, nossa, então a Canção Nova não é só para quem está na TV. Gente, quem aparece aqui, vocês estão vendo nós, é 1%, é a pontinha. Mas quanta gente nos bastidores, na padaria, na loja, em tudo quanto é, varrendo os lugares aí dentro de casa com as famílias, né? Sendo missionários. Então, conforme eu me aproximei lá da missão de São Paulo, eu fui vendo, fui me encantando pela vida dos missionários. A identificação ia e fui me identificando. Aí Deus ia me certificando, né? E aí, no cada encontro, né, eu vou receber um não, eu vou receber. Mas por que eu ia receber? Hoje eu olho para trás e falo assim, gente, que cabecinha, né? Não tinha porquê. Eu queria que desse essa resposta para mim, porque eu não teria mais coragem de dar um não, porque era contrária a minha resposta. Eu me identificava cada vez mais, né? Então, eu sempre ia com essa expectativa, mas Deus me contrariava, porque, pelo contrário, né, eu me identificava cada vez mais. Então, também, né, a dica aí, uma das dicas, né, se aproxime, mesmo você que ainda não é
vocacionado, mas que está sentindo aí nesse incômodo, esse chamado, né, a Canção Nova, se aproxime, né? Vá lá no Google, vê aí perto do seu endereço, né, qual que é a Canção Nova mais próxima. Claro, tem regiões que ainda nós não temos, nós não chegamos tão perto. Por exemplo, você que é do norte, né, mas tem aí, sei lá, Brasília, Fortaleza, né, que são as missões, Cuiabá, que são as missões mais próximas aí da região. Mas se aproxime, né? Entre em contato lá pelo Instagram conosco, peça a nossa ajuda também, se não souber, né? Que nós estamos aí à disposição. A principal dica: tem medo? Enfrenta o medo. Lembra, volta lá se você não acompanhou, né, a pregação ontem do Tiago. Pega o medo, né, que é a escadinha, e caminha com ele mesmo. Vai com medo mesmo. É isso mesmo. Nosso tempo está acabando, Dai. Nosso tempo está acabando. Eu acho que, rapidamente, para a gente aproveitar, acabamos de mostrar para a gente encerrar. Mas eu gostaria de propor para nós aqui, rapidamente, da gente trazer, a Fran trouxe aqui, com medo, vai com medo mesmo. Vou pedir depois que o Leandro traga uma, que a Dai traz uma, eu vou trazer uma também. Mas eu gostaria de propor algo. Eu nunca vou me esquecer o dia que eu, dentro da casa de missão, lá em São José do Rio Preto, a Valzinha, que está lá na missão de Brasília, ela impôs as mãos sobre a minha cabeça e ela rezou por mim. O quanto que diante da oração o chamado se confirma, meus irmãos. Porque o chamado, aqui já deixa a minha dica, o chamado, ele é sobrenatural. Ele não é natural. Não vai ser com sentimentos humanos, não vai ser com respostas humanas, não vai ser com questionamentos humanos que você vai conseguir se deparar com as respostas que você traz no teu coração, com as dúvidas que você traz no teu coração. O chamado, ele é sobrenatural. Então é no sobrenatural que nós recebemos as respostas. Eu nunca vou me esquecer, aquela oração, naquele dia, dentro daquela sala, na casa de missão de São José do Rio Preto, ali, Jesus falou ao meu coração. Foi na oração. Então, o caminho vocacional também é isso. É a oportunidade de você se colocar também para ser cuidado, para que na oração você encontre no sobrenatural as respostas para aquilo que você traz, as inquietações que você traz no teu coração. Então fica a minha dica para você, e eu queria propor para os meus irmãos, depois que a Dai trazer a dica dela, o Leandro trazer a dela, que nós pudéssemos rezar para esse pessoal que está nos assistindo, para o pessoal que está aqui no rincão do meu Senhor, porque, gente, Paulo foi assim. Quando ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, Jesus para ele, vai até Ananias. E Ananias colocou a mão sobre a cabeça dele e rezou. E ali Paulo se encontrou definitivamente com Jesus e a sua vida foi transformada. Então nós queremos também rezar por você. Amém. Minha dica, né? Uma dica simples que eu já disse, que para mim foi muito importante, eu trago para você também: dê passos. Dê passos, não espere muito. Porque senão a graça vai passar. Santo Agostinho fala da graça que passa, a gente não vê, né? Tem medo dessa graça que passa. Então, dê passos. Ao você ter essa atitude interior de dar o passo, Deus vai te mostrar o caminho. Não tenha medo, porque você vai ser muito feliz em fazer aquilo que Deus quer para você. Leandro? Bom, é como ela falou, é dar passos mesmo, que o Senhor vai te transformar, né? Vai mudar a vida sua. E a minha vida, apesar de estar aqui há muito tempo, Deus está transformando cada dia mais. Então dê esses passos que o Senhor vai. E o segundo elo, como nós não falamos muito, né? É a ramificação da Canção Nova, fora da Canção Nova, onde que a Canção Nova não pode chegar, né? Mas não quer dizer também que você não vai participar ativamente dentro da missão, tá bom? E eu já peguei aqui a deixa do Ministério de Música. Eu me decidi. É decisão. É decisão, gente. Quero convidar meus irmãos a ficar de pé. Nós vamos cantar e nós queremos rezar para que você possa se decidir. Talvez você traz uma inquietação no teu coração. Talvez você já traz aí uma série de questionamentos. Que o que precisa, antes de dar o passo, é decidir. Eu me decido a descobrir o que Deus tem para mim. Quando você toma essa firme, essa convicta decisão, tenha certeza, como o próprio Padre Jonas já disse, Deus vai pondo o chão para que você possa pisar. E é um passo de cada vez. Eu me decidi
Quero ser bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu: quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar: vem Espírito Santo, visita meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor,